Olá, alunos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que os profissionais e os leigos, os ditos atletas, eles têm uma enorme dificuldade de identificar isso. Mas hoje vai ficar desmistificado e você vai poder compreender em que estágio seu aluno está ou seu atleta está e para onde ele vai, que é o mais importante. Então, a classificação do treinamento, ela é principalmente uma ferramenta para o profissional, para que ele possa identificar em que estágio o atleta está e como que ele vai progredir com esse atleta. Por quê? Porque dependendo do nível, não adianta você passar um treinamento melhor, não adianta você dar uma carga diferente, por quê? Porque ele não cumpriu todos os estágios. Então, vamos aos níveis. Primeiro nível, iniciante. Segundo nível é o atleta intermediário. E o terceiro nível é o atleta avançado. Tá? Vamos falar do atleta iniciante. O iniciante ele está começando na modalidade, como o próprio nome já diz. Ele ainda não tem uma intimidade total com tudo que pode ser realizado. Vamos pegar o exemplo que a gente mais gosta de utilizar, que é a musculação, o bodybuilding. Então, o aluno ele começou na academia, ele começou a se interessar pelo treinamento, ele está fazendo um treinamento com uma frequência muito grande, porém eu não posso classificar esse aluno, independente do físico que ele tenha, como um atleta intermediário ou um atleta avançado. Por quê? Porque ele ainda está tendo contato com a modalidade, ele ainda está aprendendo. O que ele está aprendendo? Os movimentos, está aprendendo a comer, está aprendendo a descansar, respeitar essa fisiologia do corpo humano. Esses fatores são muito importantes para que haja um ganho de performance, para que haja, no caso da musculação, para que haja hipertrofia e depois até mesmo definição. Quanto tempo dura esse estágio do iniciante, do entusiasta da modalidade? Depende muito da modalidade, tá? Mas eu diria que nós temos aí grandes resultados, cerca de 3 a 6 meses, para que o atleta ele passe do estágio do iniciante para um estágio de intermediário. Vamos ao atleta intermediário. Quem é esse atleta então? Depois que ele passou dessa fase de iniciante, ele vai ter etapas que ele já cumpriu, ele já entendeu que ele precisa treinar, que ele precisa comer muito bem, na quantidade correta, e ele já entendeu que ele também precisa de descanso, de repouso, porque senão ele não vai ter os efeitos do exercício. Então ele faz isso muito bem, ou na melhor forma que ele pode, e eu começo a colocar nesse atleta alguns princípios e alguns métodos de treinamento para pessoas que têm um nível de capacidade muito maior. Por quê? Porque ele vai ter, embora ele não consiga atingir aos níveis de carga ou os níveis de repetição do que um atleta avançado, mas ele vai começar a entender os efeitos de cada método, principalmente os efeitos dentro da periodização que foi feita para esse aluno. Ora, se ele já conhece os exercícios, então agora fazer os exercícios dentro de uma metodologia que ele escolheu ou que o personal escolheu para ele, é algo mais avançado. Ainda não tem os reais efeitos, mas ele já consegue entender que se ele quer chegar a um físico muito bom, com uma performance muito boa, bem condicionado, ele vai precisar respeitar e vai precisar treinar dentro desse modelo. Ele vai precisar esperar o tempo do efeito do exercício, tá? Então, esse é o atleta intermediário. E aí, nós vamos para o atleta avançado. Quem que é esse atleta avançado? Ele já passou pelo estágio de iniciante, onde ele evoluía muito. Ele já passou pela fase intermediária, ele ficou ali 1 ano, 2 anos treinando nessa fase intermediária, entendendo o processo. E aí ele atingiu o físico que ele gostaria. Então, quem que ele é? Ele tem uma massa muscular muito grande,
ele tem um nível de performance com essa massa muscular muito bom, e ele é capaz, né, de realizar exercícios de uma forma contínua que vão ajudar na sua progressão dessa performance. E ele entende também que essa progressão de performance, já que ele é avançado, ela demora muito mais. Então ele vai ter que treinar muito mais ou esperar o tempo para que o mesmo exercício tenha efeito. Quanto tempo? Quanto tempo ele estiver disposto a treinar, tá certo? Puxa, mas o avançado então ele não avança muito. É verdade. Por quê? Porque ele já está no nível muito alto de condicionamento físico. Ah, ele vai competir nesse momento, né? Pode ser que ele vá competir nesse momento. No entanto, as competições, para que ele chegue no alto nível ou no pódio, ele vai ter que treinar muito mais, vai ter que esperar e respeitar o processo para que isso possa acontecer. Então, o avançado ele entende isso, ele entende esse momento e ele sabe que se ele continuar nesse caminho, muito em breve ele vai ter os resultados que ele quer. E ele entende também que o palco ou a competição é muito diferente do cotidiano, né? São momentos de performance que nós temos do auge da nossa capacidade física, do nosso limite físico. E isso não é para sempre, isso não dura para sempre. Agora, se ele continuar no processo, se ele continuar respeitando a progressão, com certeza ele vai avançar, né? E vai chegar em níveis de competição muito maior, podendo até ganhar essas competições. Dentro do avançado, né, tem o avançado que chegou e tem o avançado que já está lá há muito tempo, ele está competindo aí 5 anos, 6 anos, 7 anos, disputando as primeiras posições, avançando umas, perdendo outras, né? Mas ele entende que o físico demora a responder. Ele entende que a capacidade física ela tem um platô e para você quebrar esse platô, né, esse marasmo, você precisa fazer coisas diferentes, coisas que você não precisava fazer antes, tá? Aí algumas pessoas, confia na genética. Não dá para confiar na genética. Confia no médico. Não dá para confiar no médico. Confia no processo de treinamento. Não dá para confiar no processo de treinamento. Por quê? Porque todos são um só. É um trabalho multidisciplinar que vai culminar para quê? Para que a pessoa chegue no limite dela, no auge possível daquela pessoa. Então, a gente vê oscilações de resultados que quem é espectador não entende, fica frustrado, mas para o atleta isso é perfeitamente possível. O atleta avançado ele entende que a performance é decorrência do treinamento que ele está fazendo. Só que todo mundo que está competindo lá treina igual ou treina muito mais que ele. Então, depende muito do dia, depende do que foi feito nesse percurso até chegar lá, tempo de preparação, alimentação, possibilidade de descanso, né? Então, todos esses fatores que são determinantes para a performance, o avançado ele tem essa noção, ele consegue psicologicamente administrar isso muito bem, e se ele não conseguir sozinho, ele tem uma equipe profissional para isso, né? E ele também sabe que o tempo de performance é dependente do resultado de muitos fatores somados para que ele chegue nessa posição, tá? Então, essa é uma aula, né, que traz aí uma tranquilidade para quem está começando e traz uma tranquilidade também para quem está avançado no treinamento. Muitos erros são cometidos nessa fase por quê? Porque a pessoa acaba, né, se expondo a riscos desnecessários que ela não precisava. Isso leva a lesão, leva a frustração e isso pode causar alterações de performance. Mas o técnico que está trabalhando com isso, né, ele tem a total capacidade para administrar tudo isso, informar e com certeza colocar o aluno, né, nos trilhos para que ele chegue
na competição na melhor forma possível para ter a melhor performance. Muitas vezes a educação física, né, naquela pressa que tende a escrever um artigo, escrever um livro, ou então de você estar, né, falando alguma coisa sobre o assunto, começa a colocar as regrinhas. Para você ser atleta profissional, você tem que ser registrado na carteira de trabalho. Balela, não precisa registro nenhum. Para você ser atleta profissional, você precisa estar patrocinado, vivendo do esporte. Também não precisa. O que precisa? Precisa que o atleta avançado ele entenda o processo. Né? Tem outra teoria também muito interessante. Precisa de praticar 10 mil horas. Olha, eu garanto para você que existem modalidades que você pode praticar 20 mil horas, 30 mil horas, que não vai dar para você chegar. Tá certo? Não é para jogar um balde de água fria, muito pelo contrário, é para você entender que cada modalidade tem uma especificidade e se você não for especialista naquilo, se apaixonar por aquilo, trabalhar em cima disso, você não vai chegar às melhores colocações, na melhor performance, na melhor forma possível, porque é impossível, tá? Tem alguns documentários muito interessantes, né? Eu gosto sempre de mencionar lá, acho que é Sonho de Ícaro, se eu não estou enganado, deve ter nas plataformas digitais e deem uma olhada. Tem um jornalista que faz as etapas mais difíceis do Tour de France. E essas etapas mais difíceis, né, ele faz um ano e ele chega, se eu não estou enganado, na 20ª posição. Ele foi muito bem. Daí no outro ano ele começa a utilizar substâncias que vão teoricamente favorecer com que ele possa chegar em posições melhores. E acontece justamente o contrário. Mesmo ele tomando os esteroides, a posição dele piora, ele vai ficar em 70º, se eu não estou enganado, das posições. Então, o que isso nos mostra? Que não é o doping, não é o patrocínio, e sim é o atleta, é aquele cara que está lá de sol a sol, todo dia, treinando, repousando e comendo, é ele que vai chegar na melhor colocação. Existe todo um domo, né, em volta desse atleta para que os melhores cheguem nas melhores posições. Essa é uma proteção teoricamente natural, né? Mas é uma proteção necessária e os atletas entendem isso. Agora, se você não treina direito, não repousa direito, não come bem, não tem os melhores treinadores, não tem apoio, né? Com certeza vai ficar muito mais difícil para você chegar nesse patamar dos atletas de alto nível. Eu espero que vocês, né, não se decepcionem com essa aula, que vocês tenham gostado e que a classificação do nível do atleta, que ela possa te ajudar se você quer ser um treinador, né, no futuro e se você está como atleta, né, para que você possa vencer essas etapas e possa sonhar aí voos mais altos. Muito obrigado por ter assistido, nos vemos na próxima.